A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, Pastor Carlos Pereira aqui. Estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, a maior escola teológica do Brasil. E nesse trimestre, primeiro trimestre de 2025, estamos estudando esse assunto maravilhoso, né? Que traz como tema Em Defesa da Fé Cristã. Na aula passada, lição de número 5, estivemos falando sobre a cristologia, né? E agora nós vamos tratar de um aspecto, né, podemos assim dizer, da cristologia, que é o filho é igual com o pai. E vamos estar vendo também a questão das heresias, né, do terceiro século ali, do período pré-Niceia, né, niceano, como ele cita aqui na nossa lição, porque ele faz referência ao primeiro concílio de Niceia. Esse primeiro concílio de Niceia foi o momento em que a igreja cristã se reuniu para discutir assuntos relacionados exatamente, e acredite, a esses temas que nós estamos aqui tratando. Esse primeiro concílio de Niceia foi o primeiro concílio ecumênico da igreja, né? E ele tratou exclusivamente de assuntos relacionados às questões que envolveram o assunto da lição anterior, que era o arianismo, tá? E também assuntos relacionados à divindade de Cristo, ou seja, assuntos de natureza cristológica, ou seja, certo? Da matéria cristologia, que é estudada no curso teológico. Se você ainda não fez o curso teológico, a nossa Igreja Assembleia de Deus em Camaçari, você que está aqui na região, em Camaçari, faça o curso teológico, a STEADEC, eu sou professor dessa escola e você também é o nosso convidado, tá? É um curso muito, vamos dizer assim, acessível a todos os irmãos que podem fazer, irmãos e irmãs, né? Inclusive, se você é de uma outra denominação, também você pode fazer, sendo cristã, né, pentecostal, e também os não pentecostais também podem estarem fazendo. Esse primeiro concílio de Nicéia, ele foi muito importante, pois ele discutiu os primeiros símbolos da fé e doutrina cristã, tá? E foram discutidas, entre outros assuntos, né, nesse concílio, e por que ele é importante para a nossa lição hoje. Veja bem, ele é importante porque a lição de hoje vai tratar sobre esses assuntos, tá? E é um pouco de história da igreja. Você tem que conhecer um pouco da história da igreja. Inclusive existe uma matéria porque a cristologia, ela também depende, ela precisa recorrer à história da igreja. Veja, a história da igreja é o andamento da igreja cristã, ou seja, os movimentos que existiram nos primeiros séculos, né? Após o Atos dos Apóstolos, ou seja, aquela igreja primitiva ali em Atos dos Apóstolos, ela continuou. E no que ela continuou, as heresias, como o próprio apóstolo Paulo falou em Atos dos Apóstolos, que após a morte dele haveriam de vir muitos lobos, devoradores, então que iriam disseminar heresias e iria perverter o rebanho. E o apóstolo Paulo estava falando isso na visão de Deus mesmo, literal mesmo, e aconteceu. Então, hoje é uma lição muito importante, porque nós vamos tratar sobre este assunto aí, tá bom? Vamos lá para a nossa lição. O filho é igual com o pai. Essa lição é muito importante porque vai tratar de um assunto, né, que mexe também com a cristologia, e essa lição é a lição de número 6. Se você vê aqui a sequência, né, nós estamos na lição de número 6, já estamos praticamente quase que no meio do nosso trimestre. E a nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 10, versículos de 30 a 38. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais?
Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias. Por que dizes sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. O nosso texto áureo está em Hebreus capítulo 1, verso 8, que diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu reino subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, verso 8. Nossa verdade prática nos diz assim: o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Objetivos da lição. Nós temos 3 objetivos, como de costume. Primeiro, mostrar. Segundo, refutar. E terceiro, exemplificar, ok? No primeiro objetivo, nós temos o objetivo de mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus, o Pai, e o Filho unigênito. No segundo objetivo da lição, nós temos que refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo, ok? Esse é um assunto novo, uma das muitas, vamos dizer, nomenclaturas heréticas dos primeiros séculos ali da igreja primitiva. Em terceiro lugar, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Bom, nossa lição está dividida, evidentemente, em 3 tópicos, né? Como sempre. O primeiro tópico, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. O segundo tópico, a heresia do subordinacionismo, né? E o terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Então vamos lá. No primeiro tópico, nós temos 3 subtópicos: a ideia de filho, o significado teológico, o filho é Deus. No segundo tópico, a heresia do subordinacionismo, nós temos Orígenes, no período pré-niceno, ok? Aqui a gente vai falar sobre a questão do período antes do concílio de Nicéia, ok? Por isso é chamado do período pré-niceno. Observe que é importante você observar, e aqui a gente aproveita para falar um pouco sobre isso, o concílio na cidade de Niceia, acredite hoje é onde está a Turquia, foi provocada por conta dessas heresias que causaram divisões na igreja primitiva, vamos dizer assim, na igreja o primeiro, segundo, terceiro século. Veja que, vamos dizer assim, o Concílio de Nicéia foi exatamente aí no terceiro século da nossa era, tá? Então, esse período antes, nós tínhamos essa heresia do subordinacionismo e o arianismo que nós estudamos na lição anterior, tá? Métodos usados pelos subordinacionistas e o terceiro e último tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje. No segundo subitem, no contexto islâmico, e no segundo tópico, o movimento das testemunhas de Jeová. Introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. E ele está se referindo a exatamente a expressão de que Jesus diz: Eu e o Pai somos um. Isso está em João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Jesus está afirmando que ele e o Pai é um com o Pai, a mesma autoridade que o Pai tem. A doutrina bíblica da revelação do Filho com o Pai. Esse assunto nós introduzimos porque é importante que você, professor, faça, você também, aluno, entenda, né? E o professor faça essa relação, que desde os tempos mais remotos, conhecer o Criador
é um anseio do coração humano. O homem, por natureza, ele quer conhecer o Criador. Há inúmeros registros históricos por diversas civilizações ao longo dos séculos atestando isso. Jesus disse que aprove ao Pai ocultar dos sábios e instruídos sua grandeza e revelá-la aos pequeninos, pois que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, verso 27. Aprofundemo-nos, portanto, nesta infinita graça e riqueza de conhecer o Deus Todo-Poderoso, por meio do seu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos para o conceito de filho no pensamento judaico, pois ele implica igualdade com o Pai. Os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. O conceito de filho no pensamento judaico implica nessa igualdade com o Pai, tá? Isso está em Mateus 23, versículos 29 a 31. O Deus Pai e o Deus Filho têm a igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. Jesus é chamado de Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Isso é simplesmente indiscutível pelas próprias expressões do próprio Senhor Jesus, quando ele diz que eu e o Pai, nós somos um. Somos um. É? Isso, irmãos, é muito característico. Jesus está deixando bem claro essa expressão quando ele afirma que eu e o Pai somos um. Jesus mesmo disse: Eu saí e vim de Deus. João capítulo 8, verso 42. E João capítulo 16, verso 28 diz assim: Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João capítulo 5, verso 17, ele diz assim: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus está reafirmando a sua deidade, citando aí João capítulo 5, verso 17. O Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. A explicação do versículo acima trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural. Então, a nossa síntese do tópico 1 é que a doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e o seu Filho unigênito. Agora, meus amados, nós vamos para a lição, o tópico de número 2, que é a heresia do subordinacionismo, ok? Primeiro, nós vamos estar buscando mais informações aqui, e eu quero aqui compartilhar com vocês essas informações, porque é muito importante. O que é o subordinacionismo? Amados, eu fui dar uma pesquisada para a gente fundamentar melhor, entender mais sobre o que vem a ser o subordinacionismo. Subordinacionismo é uma crença cristã primitiva que considerava Jesus Cristo inferior a Deus, o Pai. Essa ideia foi forte nos séculos 2 e 3 e foi defendida por teólogos como Justino Mártir, Orígenes, e aqui a nossa lição pega exatamente a figura de Orígenes, Tertuliano, Novaciano e Irineu. O subordinacionismo é uma heresia que percussou o arianismo, ok? Que defendia que o verbo não era Deus, mas uma criatura perfeita. Altamente, o subordinacionismo não é aceito atualmente, né? Hoje, na atualidade,
O subordinacionismo não é aceito pelas igrejas ortodoxas, pois contraria a doutrina da Trindade. O subordinacionismo também tem sido usado para discutir a relação entre homens e mulheres na igreja. É um outro aspecto que tem sido aí discutido, né? Engraçado é que quando você vai pesquisar um pouco mais, né? O subordinacionismo é uma doutrina trinitária em que o Filho, e às vezes também o Espírito Santo, é subordinado ao Pai, não apenas em submissão em papel, mas como subordinação ontológica real em vários graus. Eles evoluíram. E eu queria que você observasse, você querido leitor, e também estudante da Bíblia Sagrada e aluno da Escola Bíblica Dominical, que as heresias elas foram evoluindo com o tempo, né? Elas foram gradativamente tomando forma. Veja que antes do arianismo havia o, o que nós estamos falando hoje, o subordinacionismo, que é a ideia de que Jesus era subordinado ao Pai, que Jesus ele não tinha a total autoridade, né? Portanto, ele, evidentemente, nessa visão, ele não era divino, né? Portanto, ele era um Deus secundário, podemos assim dizer, né? Na visão deles. E essa visão foi amplamente, meus amados irmãos, também rebatida pela igreja cristã. Daí, com base nessas heresias que estavam causando grandes divisões na igreja cristã, nasceu a necessidade do primeiro concílio de Nicéia, ok? No concílio de Nicéia foi discutida exatamente essas heresias, essas divisões que estavam relacionadas à igreja e, evidentemente, à cristologia, que é o assunto de hoje. Então, aqui o nosso escritor, o pastor Ezequiel Soares, nosso comentarista, ele traz a figura de Orígenes, 1185 a 254 depois de Cristo. Ele foi o principal mentor. Ele exerceu grande influência no Oriente por mais de 100 anos. Há na vastíssima e completa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da Igreja. Era uma coisa que Orígenes, na verdade, perdão, estava sempre divergindo acerca das questões da ortodoxia da Igreja. Orígenes defendia o subordinacionismo, a doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos dividido, ou menos divino que o pai. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. Isso está em Mateus, capítulo 28, versículo 19, e segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. O subordinacionismo, séculos 2 e 3, foi uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes, melhor dizendo, consideravam Cristo como filho de Deus, inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava sua inferioridade. Eles faziam com base numa exegese ruim e de uma interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. Os subordinacionistas pinçam as escrituras aqui e ali, se utilizando as passagens do Novo Testamento que apresentam Jesus como homem, e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus o Deus igual ao Pai. Então, a síntese do segundo tópico seria que o subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao Pai, sendo, portanto, um Deus secundário. O fato de Jesus ser obediente ao Pai, ele estava dando-nos o exemplo. Jesus estava ali como homem, é preciso observar, Jesus estava ali como homem para nos dar o exemplo. E quando eu estava meditando aqui nesta lição, eu anotei uma coisa interessante. Tudo que Deus é, tudo que Deus faz, tudo que Deus expressa, tudo que Deus deseja,
está totalmente expresso, totalmente manifesto na pessoa de Jesus. Por isso que Jesus, quando os discípulos pedem, né? Tomé pede, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse: olha, há tanto tempo que eu estou com vocês, quem ver a mim, ver o Pai. Jesus está dizendo que tudo o que o Pai está manifestado na pessoa de Jesus. Ele veio revelar o Pai. Ele veio revelar como Deus é. A visão que nós precisamos ter foi revelada na pessoa de Jesus. E ele andou conosco. É por isso que Emmanuel significa Deus conosco. Por que Emmanuel é Deus conosco? Exatamente pelo fato de que Jesus, ele representa o Pai. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso representa a realidade, né, da divindade de Jesus, ok? Então, terceiro e último tópico da nossa lição, como o subordinacionismo se apresenta hoje. O islamismo, primeiro, no contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria, o que é inadmissível. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Quando você vai para esse versículo de Marcos 5:7, você vai ver que naquele diálogo os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Eles sabiam quem era Jesus. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade. João capítulo 8, verso 42. Não segue o mesmo padrão da reprodução humana de forma alguma. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, por obra e graça do Espírito Santo de Deus. O movimento das Testemunhas de Jeová confessa publicamente que crê na existência de vários deuses: o Deus Todo-Poderoso Jeová, depois o Deus Poderoso Jesus, com letra minúscula, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. Eis uma boa pergunta que incomoda as Testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele, o glória. Terceiro e último tópico, a síntese desse terceiro e último tópico, diz que o subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová hoje, testemunhas de Jeová hoje, na atualidade, né? Quem defende essa heresia hoje estudada, né, na nossa lição? No caso, dentro do contexto islâmico e das testemunhas de Jeová. A nossa conclusão, é muito bom chegar a essa conclusão. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho único, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Porque quando Jesus afirma, que nós lemos lá no nosso texto bíblico em classe, Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Irmãos, isso é incontestável, porque nós estamos falando da pessoa de Jesus, né? E é muito importante que nós tenhamos essa visão e essa defesa, pois Jesus Cristo é o centro e o âmago da história do mundo. A própria história do mundo se divide entre antes e depois de Cristo, como definiu muito bem o teólogo Blancoff. A pessoa de Jesus Cristo não somente está firmemente engastada na história humana,
e gravada nas páginas abertas das Escrituras, mas também é experimentalmente materializada nas vidas de milhões de crentes e entrelaçada no tecido de toda a civilização digna desse nome. Por mais que os historiadores e pensadores do presente século queiram classificar Jesus como um simples fundador de religião como Maomé, Buda, Confúcio, Zoroastro e tantos outros, jamais conseguirão ofuscar o brilho e a influência da obra de Cristo no coração de milhares e milhares de pessoas através da história e nos dias atuais. Quanto mais tentam suplantar o cristianismo, mais vigoroso e glorioso ele ressurge em todo o mundo. Nisto, nós podemos concordar com um grande teólogo. O cristianismo não pode ser comparado com os outros cultos, como também Jesus Cristo não pode ser comparado com outras pessoas. Cristo é o incomparável. Ele está acima dos homens, como os céus estão acima da terra. Da mesma forma, o cristianismo é incomparável. Acha-se em plano tão afastado do nível das religiões humanas quanto está o Ocidente afastado do Oriente. E aqui nós chegamos à conclusão, né, da nossa lição. Agora vamos para as perguntas. Por que Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento? Jesus é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. O que revela a expressão Filho de Deus em relação a Jesus? A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. O que é subordinacionismo? O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Por que o Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus? No argumento do Alcorão, afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, e isso com base numa péssima interpretação, pois significaria, na concepção do Alcorão, uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria, e aí Jesus teria nascido como Filho de Deus. Qual a pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová? E qual é a pergunta? Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? A próxima lição será as naturezas humanas e divinas de Jesus, um assunto também que teve muita repercussão na história da igreja, tá? Uma repercussão realmente considerável também, tá? Essa lição vai mexer um pouco com a realidade aí de muita gente também que defende esses pensamentos acerca da divindade de Jesus. Meus queridos e amados, estamos aqui chegando para mais o final, né, de uma lição da Escola do Bíblica Dominical, pedindo a você, querido irmão, querida irmã, você que assistiu esse vídeo até o final, curta o vídeo, compartilhe o nosso vídeo, chame mais pessoas, é gratuito, e no final, né, aqui na descrição do nosso vídeo, nós temos também o slide desta lição. E o slide que eu compartilho com você, ele é editável, ok? Você pode fazer edições, você pode acrescentar os seus estudos, né? E lembrando aqui da sugestão do nosso professor, o pastor Ezequiel Soares, né? Que ele pede que você leve um dicionário, né? Eu ando sempre com uns dicionários bíblicos, né? Eu concentro aqui, ó, os dicionários bíblicos. Eu não sei se você está conseguindo ver aqui, porque ele está desfocada a imagem, mas eu estou aqui em minhas mãos o dicionário bíblico. Lembrando a você que também na descrição do nosso vídeo tem os vídeos para você baixar a Bíblia completa em português, em todas as versões, né? NVI, revista e atualizada, e também tem como você configurar no seu celular. Eu uso muito esse recurso, por quê? Porque ele tem todos os comentários em português, os principais comentários bíblicos em português, né? E ele é muito importante para que nós possamos estar, em certo sentido, fazendo aí a nossa exegese. Exegese é a defesa da fé. Então,
Meu querido irmão, é, clique ali nos links, assista os nossos vídeos, compartilhe e clica aí no gostei, porque quando você clica no gostei, o algoritmo do YouTube, ele recomenda o nosso vídeo. Vamos levar a palavra de Deus para mais pessoas, vamos levar a palavra de Deus, os ensinamentos, né? Essa lição maravilhosa que trata das heresias atuais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até a próxima lição, lição de número 7, onde nós trataremos sobre as naturezas de Jesus, a natureza divina e a natureza humana. É sempre importante frisar que Jesus é incomparável, não há nenhum ser semelhante a ele. Portanto, ao estudarmos esse assunto de escatologia, é preciso entender que semelhante a Jesus não existe. Ele é singular, incomparável. E por ser incomparável, não há nada aqui no plano humano que possa ser comparado à divindade de Jesus, à relação da Trindade, a unidade que a Trindade tem. Por isso, os seres humanos têm dificuldades de interpretar porque eles nunca vão conseguir definir Deus, tá bom? Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Até a próxima lição.